Bom dia a todos, vamos chegando, maravilha, doutora Diana, massa. Então aperta o play aí, galerinha, tanto a galerinha do YouTube quanto a galerinha do Instagram. A nossa resenha hoje vai ser show de bola. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio, mais um capítulo dessa série, desse seriado chamado Café com Penal. Convido todos aí para tomar um cafezinho comigo todas as quartas-feiras pela manhã, às 8 horas e 22 minutos. Ó, alguém sendo aniversariando hoje, doutora Ali, parabéns, felicidade, sucesso. Vai aprendendo realmente da melhor forma, que é com informação relevante e qualidade nas nossas quartas-feiras. Um bom café com o penal a todos. Queridos, sempre começa a nossa brincadeira contextualizando, explicando a nossa ideia, o nosso quadro. A ideia é que toda quarta-feira a gente esteja aqui junto, fazendo aquela resenha gostosa, aquela resenha realmente informativa e leve, né? A ideia não é passar conteúdo criminal de maneira pesada, de maneira densa. Já é um ramo do direito que lida com coisas muito complicadas. Então a melhor forma é a gente ser lúdico, a gente ser didático. Então a ideia do projeto Café com Penal é simplesmente essa. Que você acorde às quartas-feiras, esteja aí caminhando para o seu estágio, para o seu trabalho, para fazer uma audiência, para assistir uma aula na faculdade e saia com informação relevante, informação de qualidade. Então sejam todos muito bem-vindos, ó. Dá aquela curtida, clica aqui no aviãozinho, aquela compartilhar, a galera do YouTube também, ó, começando a aderir em massa, estamos nas duas plataformas ao mesmo tempo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode jogar aqui, como eu disse, leve, informativo, mais denso do ponto de vista de conteúdo e também rápido. Não vou ficar aqui a manhã inteira, 40, 50 minutinhos no máximo, para que a gente troque aquela ideia gostosa sobre o que vem acontecendo no direito penal. Beleza? Apertou o play, vamos nessa. Queridos, primeiro a gente vai começar com o fato da semana. O nosso quadro, geralmente, ele tem duas partes diferentes. Analiso brevemente alguns fatos da semana que, infelizmente, o direito penal é uma realidade social, a prática criminal sempre existe e sempre surgem diversos casos, vamos assim dizer, midiáticos, que demandam uma análise técnica e não uma análise simplesmente midiática. Vários casos surgem durante a semana e, em seguida, nós trabalhamos com algum aspecto prático. Então, primeiro tempo, vou citar especificamente um caso que foi aí bem noticiado, em que um namorado ou ex-namorado obrigou a sua ex-namorada a fazer uma tatuagem com o seu nome no rosto, tatuagem muito mal feita, inclusive, muito ruim. Vou perguntar quais são as relevâncias, as implicações penais dessa conduta. E em seguida, meu querido Ornelas, meu querido Gilmário, meu querido Daniel e galerinha que vai chegando aí, nós vamos analisar também, e aí o ponto muito importante, alguns aspectos defensivos relacionados à lei de drogas. Começando, fato da semana, 2 minutinhos para a gente focar um pouquinho na lei de drogas. Querido, como já iniciei, já introduzi um pouquinho o assunto, foi noticiado aí na última semana, nas últimas semanas, que um ex-casal, um ex-namorado, teria obrigado a sua ex-namorada a fazer uma tatuagem com o seu nome no rosto. Quem não ouviu ainda essa ideia, essa imagem, pode jogar no Google, realmente uma coisa muito feia ficou no rosto da mulher. Doutora Wedge, doutora, foco na posse, vamos para a posse. A pergunta que eu faço é, a conduta desse cidadão, supondo que é verídico, supondo uma violência, uma grave ameaça, que obriga alguém a tatuar o próprio nome, muito feio inclusive, no rosto. Chegou a amarrar ela para fazer a tatuagem, a coisa foi feia mesmo. Isso é algum tipo penal para quem está chegando aí agora? A conduta configura algum tipo de delito? O que é que vocês acham? Enquanto que eu tomo meu café aqui, ó, com a canequinha de Santa Dulce dos Pobres. Eu adoro essa resenha. Se alguém tiver tomando café, um brinde aí. Queridíssimos amados amigos, YouTube e Instagram. Diversas discussões podem ser feitas, Petrônio, excelente. Diversas podem ser feitas. Vi alguns doutrinadores falando um pouquinho, inclusive, do crime de tortura. Mas com as informações que nós temos, não seria tecnicamente, na minha concepção, claro, crime de tortura. Sabe por quê? Porque a lei de tortura, muita gente não sabe, mas ela é uma lei, via de regra, vinculada a alguma motivação, a alguma finalidade. Tortura não é apenas impor um intenso sofrimento físico ou mental, que poderia ser um intenso sofrimento físico ou mental, sim, mas geralmente a ideia de tortura é um crime vinculado a uma finalidade, é um crime vinculado a uma motivação ou a um preconceito, por exemplo.
Para ter ideia, nós temos algumas espécies de tortura, isso serve para quem é concurseiro está aí já acompanhando. Nós temos a chamada tortura prova, em que o agente força alguém a obter alguma declaração, não foi o caso. Nós temos a tortura prova, obriga alguém a fazer algo, a prestar alguma declaração. Nós temos 2, a tortura crime, em que através de intenso sofrimento físico ou mental eu imponho a alguém a prática delituosa. E outras torturas, tortura preso, tortura preconceito, mas numa análise superficial, com base dos dados, Darlanzinho, um beijo, queridão, que nós temos na mídia, me parece, isso é uma opinião, como eu disse, abstrata, sem base em análise probatória, uma análise bem ampla. Se amolda melhor a figura do crime de lesão corporal. Então vamos chegando aí, ó, dá aquela curtida se está gostando, se não está gostando, ó, dá a curtida também, porque o que vale é a curtida. Grande Ian Meirelles, um abraço, queridão, espero que esteja bem. Jamil, Cíntia. Então me parece que configura bem o crime do artigo 129 do Código Penal, gente. Como assim, professor? É crime ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, ponto. O grande detalhe aí, o pulo do gato, por assim dizer, dei essa aula ontem lá na Múltipla, na turma de investigador, de escrivão, é qual seria a extensão da lesão. A lesão corporal dolosa, como o é, ela tem alguns níveis diferentes que a pena também vai ser distinta. Desde uma pancada é uma lesão corporal até a amputação de membros. E eu não posso comparar uma pancada com uma amputação de membros. Então nós temos níveis diferentes de lesão corporal. A saber, nós temos a lesão corporal leve, que tem uma pena muito pequena, é residual o conceito. Nós temos 4 hipóteses de lesão corporal grave. E temos 5 hipóteses em que a doutrina chama de lesão corporal gravíssima. Conteúdo primeiro, teórico, daqui a pouco a gente fala da prática. Quando é que tem lesão corporal leve, professor? Queridos, a lesão corporal, essa figura leve de forma residual. A lesão vai ser leve quando não for nem grave nem gravíssima. E digo sem medo de errar, é a grande maioria dos casos. Saiu na mão com alguém, geralmente é lesão corporal leve. Ah, professor, sangrou, tomei um murro, geralmente é lesão leve. Porque para ser grave, são raríssimas hipóteses do artigo 129, parágrafo 1º. São elas, ó, concurseiros de plantão. Primeira, a lesão corporal vai ser grave quando resulta, ó, 1. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, lesão corporal grave. Claro, exige aqui uma perícia complementar. O médico não tem como de antemão, tem condições de dizer que a lesão vai ser grave. Passados 30 dias, faz-se a perícia complementar. Então você que está copiando aí, ó, primeira hipótese de lesão corporal grave é a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. O que são ocupações habituais, professor? Ah, pode ser trabalho, pode ser lazer, o cara não vai para academia, não faz a dança dele lá, o balé. Isso é uma ocupação habitual. Ultrapassou 30 dias, é grave. Pegadinha de prova. As questões colocam quem não tem o que fazer, examinador. 30 dias. 30 dias, matematicamente, não é mais de 30. Ficaria na lesão leve. Então, primeira hipótese, sou chato. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Grave. Vai ser gravíssima, entre aspas, gravíssima, porque a lei não fala gravíssima, ela traz uma pena maior. Então, se eu tenho uma grave com uma pena X e uma mais grave ainda, chama de gravíssima. Se resulta, ó, gente, incapacidade permanente para o trabalho. Pesado. Ocupações habituais mais de 30 dias, grave, mas se é permanente para o trabalho, não consegue mais trabalhar, vai ser gravíssima. E voltando para o caso, não me parece nenhuma delas. Segunda hipótese. Vai ser lesão corporal grave se existe um perigo à vida. Se a lesão corporal for de tal monta que o indivíduo quase morre. A lesão corporal vai ser gravíssima, fazendo uma comparação, se resulta, tá acompanhando aí? Travou. Primeiro, ó, pra mim travou, mas acho que voltou. Lesão corporal vai ser grave se resulta perigo à vida, vai ser gravíssima se resulta enfermidade incurável. Terceira hipótese, comparando lesão grave e gravíssima, fazendo um adendo.
E essa é a principal para a prova aí, quem é concurseiro, fazer PM, Polícia Civil, OAB, delegado, etc. Se a lesão causar uma debilidade permanente de membro, sentido ou função, ela vai ser grave. E aqui é uma confusão desgramada. Professor, diga, que diabo é debilidade? Debilidade, gente, é enfraquecer. É a perda parcial da capacidade. Se existir uma debilidade de membro, sentido ou função, a lesão é grave. Debilidade, o membro existe, a função existe, só que tem uma capacidade diminuída. Porque se existir, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, a lesão corporal vai ser gravíssima. Então, olha o comparativo. Debilidade grave, perda ou incapacidade, inutilização gravíssima. Então o cara foi lá, doutora Jéssica, arrancou um braço, perdeu o membro, gravíssima. Tirou a mão, gravíssima. Só que olha o pulo do gato, gente. A lei fala perda de membro, sentido, função. Ela não fala em órgão, brother. E essa dica, merece anotar quem é concurseiro. Grande Kelvin, bem-vindo. Merece aí compartilhar, curtir. Galera do YouTube aí tá quietinha, tá de boa? Seguimos. Grande Brenda. Queridos, vamos supor que eu tô de bobeira hoje, quarta-feira, do crime, saí estressado, encontrei alguém na rua, uma diferença na rua, deu uma muqueta. E o cabra ficou cego de um olho. A grande pergunta em prova, a lesão corporal vai ser grave ou gravíssima? Ele perdeu a visão de um dos olhos. Se engana quem entende que vai ser gravíssima. Na verdade, a lesão corporal vai ser grave. Mas, professor, perdeu. A lei não fala órgão. A lei fala membro, sentido ou função. Ou seja, exatamente, Petrônio, quando ele toma uma muqueta em um olho, tem o outro, meu irmão. Então o sentido aqui foi afetado, mas não foi perdido. Olha que pegadinha miserável. De novo, em caso de membros que são duplos, perdeu um já é gravíssima. Porque a lei fala em perda de membro, 1 ou 10. Mas órgão duplo como os olhos, pulmão, não. Por que não, professor? Porque a lei não fala perda de órgão. Então, a partir do momento que o cara toma uma muqueta no olho, perde a visão de um dos olhos, ele tem uma debilidade no sentido chamado visão. Dica importante, a lesão vai ser grave e não gravíssima. Aí vem o cara, o perguntador vai fazer assim, professor, mas se ele já for cego de um olho e perdeu a do outro, pronto, você mesmo responde, aí vai ser gravíssima, porque aí perdeu a visão. Que massa, professor. Mas não se aplica o caso ainda, não teve isso. Quarta hipótese. A lesão corporal vai ser grave, se acelera o parto, né, em uma grávida que nasce prematuro. Vai ser gravíssima se resulta um aborto. Também não se aplica. E agora, brother? Será que a lesão vai ser leve, uma tatuagem bizonha no rosto, com o nome de um ex-namorado? PQP. Me parece, gente, claro que isso vai ser objeto probatório. Grande Amira, bem-vinda, Matheus, Leozinho, que se enquadra bem na lesão corporal gravíssima, que traz a ideia da deformidade permanente. Então, para quem não sabe, grande Carlão, meu querido, bem-vindo. Para quem não sabe, a deformidade permanente é uma hipótese de lesão corporal gravíssima, prevista no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5. Grosso modo, o que é deformar? É alterar a forma. Pensem vocês, Dr. Kelvin, por exemplo, é deformado. Ou seja, quando chega, choca, traz um prejuízo social. Gente, não é brincadeira não. Quem tem deformidades, infelizmente, é uma sociedade preconceituosa como a nossa, inclusive, preconceito estético, sim. Isso causa um dano social. Ser bonito ajuda na vida. Não é um arranhão, é algo que altere a forma. Infelizmente, na nossa sociedade hipócrita, existe inclusive o preconceito estético e por isso, existe uma qualificadora no crime de lesão corporal. Então, resultando uma deformidade é aquilo que quando chega todo mundo olha. Isso traz um dano à vida social muito grande. Isso é sim também
caracterizado como uma lesão corporal gravíssima. E me parece, aí é a opinião, vai depender de instrução probatória, enfim, que é caso de deformidade, porque é quem viu a foto, joga no Google depois aí, ó, ficou o rosto dela aqui, ó, quase pela metade, com algumas letras muito mal feitas, inclusive, se amoldaria bem a lesão corporal gravíssima. Tranquilo? Confirma aí se está me acompanhando, tá tudo bem? Ah, agora que eu vi aqui os comentários, ó, rapidinho, gente, os comentários do YouTube eu não tava vendo, ó, rapaz, tava aqui só na minha telinha bonita, maravilha. Show, tem que atualizar essa doutrina. Massa, massa, massa. Vamos nessa, vamos falar disso daqui a pouquinho. Doutor Tassi, pegando o seu gancho aí, claro que tudo é casuístico, tá, gente? Tudo é casuístico. Se o cara perdeu um olho, por exemplo. Se ele perdeu um olho, pode ser uma deformidade permanente. Então eu posso enquadrar em outra qualificadora que não necessariamente essa. Falar disso agora, Mateusão. Show de bola, a galera tá brocando. Queridos, também é possível a tipificação, aí alternativamente falando, na injúria real, como o Matheus citou aí. Que massa, show de bola. O que é injúria real para quem está aí do outro lado? Gente, na lesão corporal, o intuito é causar uma lesão corporal. Na injúria, o intuito é ofender a dignidade ou o decoro. Então, se, Matheus, concordo plenamente, uma tipificação tudo é instrução probatória, tá, gente? Uma tipificação possível é a injúria qualificada, que é chamada de injúria real. É aquela que o indivíduo utiliza violência ou os vias de fato. E, ó, quem estudou injúria real, ó, cumula, velho, com eventual lesão corporal grave, gravíssima. Então, se eu consigo observar, e parece que foi, sem ser leviano, parece, não é, não quer dizer que é, pode configurar uma injúria real, quando através de violência ou vias de fato, eu quero ofender a dignidade ou o decoro da vítima. Quando a injúria sai das palavras e vai para movimentos corporais, por exemplo. Pode ser um tapa no rosto para humilhar, esfregar fezes no rosto para humilhar, aquele chute na bunda fazendo alusão que está largando o indivíduo. Então pode também ser, a princípio aí, o crime de injúria real. Beleza? Maravilha, André. Tem uma discussão muito grande aí, o que seria permanente. Para o direito, permanente não significa ser perpétuo. Basta que tenda a durar. Então o fato de ser reversível através de uma cirurgia, isso é discutível na jurisprudência, não afastaria a lesão. Então, por exemplo, se o indivíduo fica incapacitado para trabalhar por 20 anos, faz 20 anos de fisioterapia e volta a trabalhar, a lesão continua sendo permanente. Estava acompanhando aí, antes da minha rasteira, da minha queda, nós começamos, grande Maia, um beijo grande, a falar das diferenças dos crimes de lesão corporal. Falei do crime de lesão corporal leve, que é subsidiário. Falei do crime de lesão corporal grave, as 4 hipóteses, comparando sim com as 5 hipóteses de lesão corporal gravíssima, e trabalhamos especificamente a questão aí, não sei se minha queridíssima professora Maiana, que quiser seguir aí, se ela acompanhou, do miserável que obrigou uma ex-namorada a tatuar o seu nome no rosto. Muita gente discutindo qual seria a tipificação, tortura, lesão corporal. Me parece, claro, sem ter acesso às provas, ó. Siga aí, prof.Maiana Salles com Y. Sou fã, minha professora, Maiana Salles. Professor Bruno Marbach também, ó. Quem quiser seguir aí, ver conteúdo de qualidade, processo civil, direito do trabalho. O cara é um fenômeno. Bem-vindo, queridão. Me parece que a conduta é mais amoldada tecnicamente. Oh, meu Deus. Ó, eu, caí não, né? E ver uma tatuagem do seu ex-namorado, ex-marido, muito mal feito, por sinal, no rosto do indivíduo. Claro, havendo consentimento é outra discussão, mas seria uma lesão corporal gravíssima. Meu querido amigo Matheus complementou o segundo ponto. Pode também, conforme o caso, pulo do gato, ó, velho, enquadrar na figura da injúria real do artigo 140, parágrafo 1º do Código Penal. Professor, que miséria é injúria real? Ó, primeira parte é teórica. Injúria real, gente, não tem nada a ver com rei, não. A injúria real é aquela que a ofensa à dignidade sai das palavras, vai para além das palavras. E o indivíduo ele utiliza violência ou vias de fato para humilhar. Então, quando eu dou uma tapa no rosto para humilhar, Marbach, eu cuspo, eu esfrego fezes no rosto, para além de eventual lesão corporal, é ainda um crime contra a honra, chamado injúria real. E ao que parece, mais uma vez, sem ser leviano, não tenho acesso às provas, com base no que foi noticiado, existem elementos sólidos para configurar também
o crime de injúria real, posto que, ao que parece, há um nítido intuito de ofender a sua honra, ofender a sua autoimagem, ofender a sua autoestima, e quem estudou crimes contra a honra sabe que isso configura o crime de injúria. Então, fechando o primeiro tempo da nossa live, do 12º episódio, tratamos dos fatos da semana. Muitos fatos são tratados, convoco vocês sempre a me mandarem os fatos. Eu sou meio alheio, esse quadro está sendo muito bom para que eu fique atualizado com os fatos, que a meu aluno sabe, a galera conta os casos que eu nunca ouvi falar, mas são ossos do ofício. Segundo ponto da nossa live, sempre bem dividida, teoria e prática. Trabalhar um pouquinho, gente, algumas teses defensivas do tráfico de drogas. Quem é advogado aí já está trabalhando há algum tempo, a professora Maia é uma excelente advogada, está convidada, viu, Maia, para fazer parte do nosso Café com Penal. Se vire na sua agenda lotada. Grande José, bem-vindo, queridão. Meus amigos, para quem está na advocacia criminal, quem começou a meter a cara na militância, sabe, essa coisa gostosa de defender alguém, defender direitos, de estar em uma audiência criminal, talvez a porta de entrada na advocacia criminal, infelizmente, seja o tráfico de drogas. A gente sabe que o crime de tráfico de drogas é um crime, sim, que assola a sociedade, que destrói muitas famílias, mas enquanto advogados de defesa, não nos cabe o julgamento. O julgamento é para quem fez um concurso para isso e tem o dom ou tem a ideia de julgar. Não é o caso do advogado. Advogado não julga ninguém. Advogado simplesmente aplica o direito. A melhor tese de defesa. Então, os julgadores, não. A não ser que você seja juiz. Então, você assumir um caso, muitas vezes vai existir o tráfico de drogas. Desde o pequeno traficante, ao usuário, ao grande traficante, ele precisa de uma defesa técnica. E se a gente acompanha, estava falando isso ontem para a turma do EAC, quem não sabe, EAC é o curso Expert em Audiência Criminal, eu sou idealizador do curso, muito legal, ó. Inscrições abertas até hoje só, últimas vagas, tem 5 vagas, até 10 horas para quem quiser participar do nosso EAC Expert em Audiência Criminal. São aulas teóricas, gravadas e também aulas ao vivo. Ontem tivemos um encontro até aberto, tem muita gente aí, e nós tivemos uma noite muito prazerosa, foi muito massa, um bate-papo bem bacana, em que a gente estudou as teses defensivas. Então o estudo é enviesado. Não é para você agora, concurseiro, colocar na sua prova. Pensando na prática da advocacia criminal, nós vimos alguns pontos importantes para serem alegados em sede de defesa. Porque, na prática, existem muitos processos de tráfico de droga, manda no judiciário no sentido de quantidade de casos, então você precisa de uma tese de defesa sólida. Disse ontem, repito hoje, que uma coisa é muito comum e eu não consigo entender como advogados ainda fazem isso. Gente, você não tem que fazer uma petição de 70 páginas. Estava eu no Tribunal de Justiça, nos corredores, ouvindo um advogado se vangloriando, que tinha feito um habeas corpus de 73 páginas, tinha citado o STF de 73 e Nelson Hungria. Quase que eu falei, velho, você é burro. Porque você fez merda. Habeas corpus não é o momento para isso, a não ser que você não queira soltar o cara. Você tem que simplificar. A advocacia do século passado acabou. Não precisa de citação em latim, citação em alemão, citação em espanhol. Isso é frescura. Isso é para investigação doutrinária, para TCC, para pesquisa científica, não para uma petição em regra. A não ser que seja um caso inusitado em que haja precedentes internacionais, o que é raro. Mas o padrão, tráfico privilegiado, vai pegar o quê? A jurisprudência, porra. Então não vai citar Nelson Hungria, bonito, 26 páginas, citar em alemão para dizer que você conhece, que o cara vai rir de você. Porque isso não tem eficácia nenhuma. Você está se enganando seu cliente. Se você quiser fazer uma boa defesa, um bom habeas corpus, boas alegações finais, você tem que ir direto ao ponto. Petição concisa, curta, objetiva. Quem fala muito não tem o que dizer. Quem tem o que dizer é direto. Dito isso, é importante que você escolha a jurisprudência adequada a seu caso. Não existe fazer uma petição sem jurisprudência. Juiz não quer saber de lei, de doutrina, quer saber de decisão. Como é que a galera lá em cima, lá no Olimpo, tá decidindo? Então fez uma petição, velho, joga a jurisprudência. Sabe por quê? Se eu achei uma jurisprudência que se amolda ao meu caso, e tem aquele meme, né? Tem 580 jurisprudência, a minha sempre é a última. A sua petição tá pronta. Porque você, além de citar a ementazinha do Aresto lá, você vai pegar a ratio decidendi. Ou seja, qual foi a razão para chegar naquela conclusão. E a sua petição, o seu argumento é esse, pô. Você vai copiar e adaptar. Acabou, a petição é isso. Então o primeiro passo é procurar uma jurisprudência compatível com a sua tese.
E aí, especificamente no crime de tráfico de drogas, discutimos, só estou abreviando, galerinha que assistiu ontem, a aula disponível, vai ficar disponível acho que no máximo até amanhã. Nós discutimos alguns pontos. Primeiro, porte de droga para consumo pessoal é crime? Para quem não sabe, já fica uma dica, inclusive, tá, gente? Existe um artigo 28 na Lei de Drogas que diz que portar droga para consumo pessoal é criminalizado, sim. Mas, professor, não é liberado? Não, não é liberado, não. Não existe, na teoria, uma pena privativa de liberdade. Isso serve para o concurseiro. O usuário, que a gente fala entre aspas, aquele que pratica o fato típico previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, ele comete sim o crime, pela doutrina majoritária, mas não tem pena privativa de liberdade. Isso não quer dizer que não há crime, só não prende. Ah, professor, faz o que então se o cara foi pego com droga e é usuário, entre aspas? Eu vou dar uma advertência, uma admoestação verbal, um esporro. Ó, menino, não faça isso não, viu? Posso mandar ele frequentar cursos, palestras. Tem até uma tabelinha aqui em Salvador, interessante. Maconha, o cara assiste uma palestra. Cocaína, 2. Crack, 3. Até multa pode, mas não pode prender. Isso não quer dizer que não é crime. Só que é uma jurisprudência defensiva interessante. Os tribunais superiores entendem que essa eventual condenação por porte de droga para consumo, ela não é apta a constituir antecedentes criminais. Olha que coisa importante, gente. Ela não é apta a constituir antecedentes criminais. Então ela não tem valor penal, não é maus antecedentes, não é reincidência, é entendimento do STJ. Isso quer dizer o quê? É o pulo do gato para a advocacia. Porque geralmente, gente, infelizmente é assim. Você vai pegar o cliente a primeira vez, ele é um traficante pequeno, muitas vezes. Ele é preso por porte de droga para consumo. Geralmente é assim. É preso não, é conduzido solto, vai de novo e é preso por tráfico. Uma grande tese de defesa é buscar o tráfico privilegiado, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Só que o que acontece? O tráfico privilegiado exige a primariedade. E a grande discussão é, se o cara foi condenado por porte, ele pode ter o tráfico privilegiado? Tecnicamente não poderia. Estão me entendendo? Porque ele é reincidente, pô. Só que vários precedentes do STJ entendem que a eventual condenação pelo crime de porte de droga para consumo pessoal não é apta a configurar maus antecedentes, não é apta a configurar reincidente. Grande Bispo da Assunção, meu querido, um abraço, bem-vindo. Ou seja, precedente do STJ no sentido de, tudo bem, é crime formalmente, mas essa zorra não pode ser levada em consideração para impedir um tráfico privilegiado. Olha que coisa interessante. Eu digo que é crime, não prende, não tem pena privativa de liberdade, mas eu mesmo, STJ, digo que essa sentença condenatória, pelo artigo 28, não é apta a gerar reincidência. E é o pulo do gato. Se não é apta a gerar reincidência, também não pode impedir o benefício do artigo 33, parágrafo 4º. Então tivemos uma discussão robusta sobre isso na aula passada. E ainda discutimos mais 3 pontos, abreviando, gente. Primeiro, uma tese muito importante de defesa é a aplicação da minorante do artigo 34, parágrafo 33, parágrafo 4º. Muita gente chama de tráfico privilegiado, tecnicamente não é um tráfico privilegiado. Seria uma causa de diminuição de pena e uma grande causa de diminuição de pena. A pena diminuída de 1/6 a 2/3, concurseiro, serve para você. De 1/6 a 2/3, se o agente é primário, primeiro requisito. Segundo, de bons antecedentes, isso tudo aqui é prova documental. Além de primário e de bons antecedentes, só pode ter o privilégio, entre aspas, se ele não se dedica à atividade criminosa, nem integra organização criminosa. O problema são esses 2 requisitos aqui. Não integrar e não se dedicar à atividade criminosa. Aí vem 3 perguntas importantes pra gente. Primeiro, professor, diga, atos infracionais podem ser utilizados para impedir a aplicação do benefício? Velho, aqui é uma confusão miserável. Minha humilde opinião é que não, né, velho? Para quem não sabe, ato infracional é aquele indivíduo menor que praticou um fato análogo a crime e foi, entre aspas, condenado a isso. Queridos, infelizmente, existem precedentes do STJ
entendendo que eventual histórico de atos infracionais impediria o benefício. Falamos disso na aula passada. Mas tem precedentes do STF, que eu acho muito mais técnico nesse particular, entendendo que a zorra do ato infracional tem que ser esquecido. Ato infracional não é crime, porra. Se não é crime, não posso dizer que ele se dedica a atividade criminosa. Então, ó, para você que tem casos nesse ponto, basta pesquisar. Eu passo depois para vocês, vou disponibilizar. Tem precedentes do STF entendendo que ato infracional não pode ser valorado a fim de afastar a causa de diminuição de pena. Particularmente, esse que vos fala concorda inteiramente com essa zorra. Depois eu passo os precedentes. Outra discussão que nós travamos hoje, fazendo um resumo breve, é se eventuais processos em curso são aptos a evidenciar a dedicação criminosa e, consequentemente, impedir o benefício. Para quem está chegando aí agora, ó, pode curtir, compartilhar, fazer o print, ó, gente, aquele café com penal que está se arrastando, vai ser quase almoço. Tivemos uma queda de energia aí, ó, essa é a concorrência que fica querendo me dar uma rasteira. Só porque eu sou estourado, só porque eu sou um fenômeno. Vamos nessa? Queridos, também é muito discutível. A pergunta é, processos em curso são aptos a impedir o tráfico privilegiado? Minha opinião, Caio, mais uma vez, Caio enquanto professor, jurista, entende que é uma excrescência jurídica valorar processo, inquérito em qualquer lugar. Porque eu aprendi desde 1940, ou melhor, em 88, que existe a presunção de inocência, velho. Gente, a presunção de inocência tem que ser levada a sério. Se o Estado não esfregou na cara do indivíduo que ele é culpado, aquilo não serve de nada. Porque a coisa mais fácil que tem é abrir um inquérito, é instaurar uma investigação. Eu posso aqui hoje dizer, ó, velho, doutora Joana me ofendeu, e numa delegacia de polícia vai instaurar um inquérito, velho. Então, para mim, tecnicamente, processo, inquérito não pode afastar a causa de diminuição. Mas eu sou um Zé Ninguém. E como é que é a jurisprudência nisso, gente? Mais uma vez, a jurisprudência oscila, tá? Existe um último precedente que diz que, em razão da presunção de inocência, até com repercussão geral, entendeu-se que processos e inquéritos em curso não podem servir para afastar a zorra do benefício da minorante. Mais uma vez, meu papel aqui é descritivo. Tem posicionamento nos dois lados. Tem precedentes robustos dizendo que pode sim, porque a súmula 444 do STJ ela veda a valoração na pena base, não é isso. Aqui ele estaria valorando para afastar um benefício da terceira fase. Mas, particularmente, me alinho ao entendimento que processo em curso não poderia ser levado em consideração. Beleza? Estou fazendo um apanhado geral, para quem chegou aí agora, de algumas teses defensivas referentes à lei de drogas. Ontem tivemos uma aula aberta, interessante, bastante gente, até agradeço aí quem está aí hoje de novo de manhã. Ficamos aí até umas 11 horas, mais ou menos, da noite, trocando ideias sobre o tráfico de drogas. E eu queria, para não me alongar, eu disse a vocês que não é longo. O Café com Penal, gente, essa resenha aqui, ó, eu fico empolgado, por mim não saía mais nunca, mas o dever me chama. Eu queria trabalhar 2 pontos muito importantes para você que está começando a advocacia criminal, para você que já é advogado, advogada, ou que pretende ingressar nesse mundo tão fantástico da Ordem dos Advogados do Brasil. 2 pontos novos, decisões de maio de 2022. Para quem não sabe, estamos em maio de 2022, ou seja, a ideia é ser informativo. Eu estudo essas misérias decisões todos os dias para facilitar para você. Para quem não sabe, existe hoje um instituto chamado ANPP. Isso é importante. Ah, professor, já ouvi falar, isso é o que? É uma banda? É, não. ANPP é o famoso Acordo de Não Persecução Penal. Oriundo aí proveniente do pacote anticrime, tem pontos positivos, pontos negativos, mas o nome já diz mais ou menos o que é. Acordo de Não Persecução Penal. O cabra faz um acordo com o Estado para não ser perseguido, para não ser processado. Claro que tem requisitos. Um desses requisitos é a miséria da pena mínima não ser superior a 4 anos. Se olhar o tipo penal chamado tráfico de drogas, ele a princípio não se amoldaria, isso é muito importante que eu estou dizendo, ele não se amoldaria à ANPP,
Porque o crime de tráfico começa em 5 anos. Mas olha o pulo do gato, decisão recente. Quem quiser copiar, ó, HC 71797 de Santa Catarina. HC 717197 de Santa Catarina. Ministro Sebastião Reis, ele disse assim, velho, se for aplicado o tráfico privilegiado, e bem-vindo todos aí, tá? Em sendo aplicado o tráfico privilegiado, que a gente viu o que é privilegiado entre aspas, já que existe uma causa de redução de pena de 1/6 a 2/3, meu irmão, a pena mínima vai para baixo de 4 anos. Então, precedentes novos. Pode ser uma nova tendência jurisprudencial, exatamente, Joseran, que vai ter um efeito prático muito grande. Vai evitar vários processamentos de tráfico privilegiado. Então, para você que está copiando, já existem precedentes autorizando a ANPP o acordo de não persecução penal se constatado o tráfico privilegiado, entre aspas. Porque a pena cai de 4 anos, e não sou eu que estou dizendo não, é o próprio artigo 28A, parágrafo 1º, 28A, parágrafo 1º, que diz que causa de diminuição é levada em consideração nessa conta. Então, para mim, não tem nenhuma dúvida que vai aplicar. Porque isso é letra de lei, porra. E se o objetivo do ANPP é não processar, claro que tem requisitos, tá? O cara confessar, etc. Mas é um novo marco para a justiça penal brasileira, que a gente chama de justiça negocial, não necessariamente a justiça essencialmente retributiva. Então, penúltimo ponto, ó, precedentes do STJ de maio de 2022, de abril de 2022, citei um que permite o acordo de não persecução penal na hipótese de tráfico privilegiado. Claro que tem repercussões práticas, dificuldades práticas, mas a gente pode utilizar, por exemplo, a súmula 337 do STF em analogia, que fala da suspensão do processo. Se o processo for desclassificado depois, volta para ter suspensão do processo. Aqui é a mesma coisa. Então é um instrumento hábil para o advogado pleitear, pugnar a questão do tráfico privilegiado e, consequentemente, a ANPP. Último ponto, para não me alongar, você que está copiando aí, agradeço demais permitir que eu entre na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, para contar algumas histórias aqui. Grande Riva, um beijo, queridão. Falta você aqui, então agradeço a todos aí por permitirem o ingresso na casa de vocês. Para fechar, um último tópico muito importante para quem está aí na militância da advocacia criminal. Para mim, Grande Ornella, chegou na hora certa. Já estou fechando. Queridos, não sei se vocês sabem, eu falei isso tem uns 6 meses, mais ou menos, numa aula que eu dei na Múltipla Difusão de Conhecimento, sobre a questão da progressão de regime. Olha a miséria que aconteceu, preste atenção no que eu vou dizer, que isso pode ser um marco jurisprudencial. Queridos, o pacote anticrime, entre tantas alterações legislativas que fez, um bocado de merda que fez, alguns pontos positivos, mas a maioria foi ruim, na minha concepção, ela deu um tiro no pé o pacote anticrime. Grande Antônio, antes do pacote anticrime existia um dispositivo claro na Lei de Crimes Hediondos, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8072 de 90, dizendo expressamente que o tráfico de drogas era equiparado ao hediondo. Gente, era expresso isso. Tráfico de drogas equiparado ao hediondo e submete às mesmas consequências de um crime ser hediondo. Como, por exemplo, impossibilidade de graça, anistia, indulto, fiança, progressão de regime diferenciada, livramento condicional diferenciado. Era assim, indiscutível. A Constituição já dizia isso, mas olha o que o pacote anticrime fez, velho. Acho até que foi por erro, não foi nem de má fé. Ele revogou o artigo 2, parágrafo 2º. A Defensoria Pública, os guerreiros da Defensoria perceberam o dia, foi o primeiro a perceber. E quando eu revogo a zorra, não tem mais um dispositivo penal dizendo que tráfico de drogas é hediondo. Olha que viagem, brother. Se não tem dispositivo penal, pela legalidade estrita, não é. E mais, qual é a consequência de não ser hediondo? Cuidado. Continua sendo impossibilitado de graça, anistia, indulto, fiança, porque a Constituição fala, hediondo ou não, mas a progressão diferenciada não mais se aplica a ele.
Olha que coisa importante, doutora Fernanda, bem-vinda, Ciane, Ana Paula. A Defensoria começou a atacar, ó. Não tem mais previsão legal de progressão diferenciada para tráfico de drogas. Não tem mais progressão diferenciada para tráfico de drogas. Decisão recente agora, de maio, também ministro Sebastião Reis. Em liminar. Vai sim, Raquel. Em liminar, não é ainda uma decisão forte, mas me parece, inclusive, que será a tendência, pode ser um marco jurisprudencial. Em razão da alteração do pacote anticrime, gente, em razão da alteração do pacote anticrime, o tráfico de drogas teria deixado de ser hediondo por falta de previsão legal e, consequentemente, se submeteria à progressão de regime de crimes comuns. Olha a viagem, olha o efeito prático em cascata disso, velho. Digo sem medo de errar. É um argumento plausível. Hoje já tem uma liminar HC, ó, copia aí. HC 741-004 de Santa Catarina, do Ceará. 741-004. Determinando que tráfico de drogas tem a progressão de regime de crimes comuns. Se for antes do pacote, 16%, melhor um sexto. Se é depois do pacote, conforme o caso, pode ser 16%. E não mais a progressão diferenciada dos crimes hediondos. Claro que é uma discussão bem mais robusta, dei um panorama geral, que eu sei que a maioria das pessoas sequer sabe disso, mas existe hoje um precedente em liminar, não é bem um precedente, mas uma decisão liminar, dentro da ideia da Defensoria Pública, porque se você perceber, foi revogado o artigo 2º, parágrafo 2º dessa zorra, e se for revogado, eu não posso dar analogia para prejudicar. Aí vem gente dizendo, ó, lá mesmo tem um parágrafo 3º dizendo que tráfico privilegiado não é hediondo. Gente, tráfico privilegiado não é hediondo. Isso não quer dizer que o não privilegiado seja hediondo. Essa interpretação é prejudicial ao réu. Então, resumindo, meus queridíssimos amigos, mais uma vez, a ideia hoje foi trazer para vocês alguns pontos importantes que eu discuti ontem com a galera do EAC, do Expert em Audiência Criminal. Informar que nós temos aí ó, mais meia horinha de inscrições abertas. Quem quiser entrar para a nossa comunidade, quem quiser entrar para a nossa família Expert em Audiência Criminal, últimas vagas, a gente abriu aqui porque a galera que passou na OAB agora pediu. Muito bacana, quem quiser informações aí pode mandar no inbox, ó, eu quero. Continua o valor promocional com desconto aí de R$300. Quem quiser para fazer parte da nossa família, com certeza serão muito bem-vindos nesse curso que realmente transforma advogados, torna advogados especialistas, expert em audiência criminal e com certeza conseguir bons resultados. Temos aulas gravadas do básico, temos aulas ao vivo, mensalmente. Ontem tivemos uma para trabalhar de tráfico de drogas. Hoje eu apenas complementei. Tem muita coisa para discutir ainda, tá, gente? Sobre tráfico de drogas. Falei, ó, para quem chegou aí, dos fatos da semana, o caso do miserável que obrigou a ex-namorada a tatuar o nome dele no rosto, a tipificação penal, lesão corporal gravíssima e injúria real, na minha concepção. Em seguida, falamos um pouco de tráfico de drogas. Primeiro, que porte de droga para consumo não leva à reincidência. Segundo, que atos infracionais tem jurisprudência que entende que não pode ser valorado para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Terceiro, a existência de processos ou inquéritos em curso também não é apto a impedir precedentes. E mais 2 pontos novos, ó. Aproveita aí e dá o print, dá uma moral, professor atualizando. Bota aí, @Caio Rangel, Direito Penal, o melhor, o fenômeno. Tem que fazer aquela pose, né? Faça essa moral, velho. Pra gente continuar aí o nosso seriado por longa data, já é o 12º episódio, tô feliz da vida com ele. E fechamos com 2 pontos. Primeiro, que é possível o acordo de não persecução penal em tráfico privilegiado, isso muda a vida, e que no tráfico existe hoje uma liminar em sede de habeas corpus no STJ, entendendo que não é mais equiparado a hediondo e, portanto, não se submete à progressão diferenciada dos crimes hediondos. Fechou? Grande A. Campos Fernanda, Caio Xavier, galerinha, muito obrigado, encaminhando para o final, mais uma vez, obrigado aí, caímos aí, tomamos uma rasteira, voltamos às 9h25. Convoco todos, quem quiser, advocacia criminal, se especializar, seja bem-vindo ao nosso curso, tem um link na bio, pode mandar mensagem em particular, qualquer dúvida, inscrições só até agora 10 horas. Aos demais, ó, muito obrigado por abrir a porta da casa de vocês, seja onde você estiver, para a gente conversar um pouquinho. Até a próxima semana. Um beijo grande a todos. Valeu, gente. Bom dia.